aqui, ó. Todo mundo tá sabendo aí, já foi todo mundo impactado. Surpreendente, né? Surpreendente. Ninguém imaginava que depois do jogo contra o Corinthians, o Flamengo iria anunciar a contratação do Tite como técnico da equipe já para 2023, para esse restante de ano, e depois para a temporada de 2024, talvez. Porque com o retrospecto desses dirigentes aí do Flamengo, a gente não sabe se o Tite vai cumprir o contrato dele, que teoricamente vai até dezembro do ano que vem, término do mandato do presidente Landim. Pois bem, o anúncio oficial deve acontecer aí nas próximas horas. As notícias dão conta de que ele vai se apresentar amanhã. Já começa a treinar o time para o restante aí de 2023, para tentar garantir a vaga na Libertadores do ano que vem e já preparar o terreno, escolher elenco, ver quem fica, quem vai embora para a próxima temporada. Olha aqui, ó. Vai ser bom pro Tite. Vai ser bom pro Flamengo. Eu realmente acredito nisso. Pro presidente, pro vice-presidente do Flamengo vai ser ótimo, né? Porque eles vão tirar os deles da reta. Ó, contratamos aí o técnico que era o técnico da seleção brasileira, que dirigiu a seleção em 2 Copas e tal. Tá aí, ó. O cara que vocês pediram vai servir como escudo pro péssimo, pro horroroso trabalho dessa diretoria do Flamengo. Mas como tudo no futebol, o sucesso ou não da contratação do Tite pelo Flamengo vai ser analisado de acordo com os resultados. Eu tenho visto as caixas de comentários que ficam aí nos sites, nas matérias que anunciam a contratação do Tite, e apesar de ser uma terra bem esquisita, tem que ter estômago para poder circular por aquele ambiente, né? O ambiente dos comentários. Mas eles são um reflexo do que acontece na nossa sociedade. A gente vê ali alguns comentários que você fala, cara, existe esse tipo de ser humano? Existe. Existe. Eles estão por aqui e mais próximos do que a gente imagina, inclusive. E estão em grande quantidade. Então, apesar de você ter que ter um estômago forte para poder circular por esse ambiente, ele é um reflexo do que acontece por aí. E eu tenho visto bastante desconfiança com relação a essa contratação do Tite. Não é todo mundo que considera o Tite o maior treinador da história recente da seleção brasileira e que maravilhoso, chegou como grande favorito para a Copa do Mundo e só não ganhou a Copa por um detalhe, mas foi um trabalho brilhante, o Brasil deu um show, o Brasil empolgou. Não é todo mundo que considera isso, como inclusive uma parte da imprensa considerou. Tem muita gente que acha que o Tite fez um trabalho bem meia-boca na seleção brasileira. Mas eu não tenho dúvidas que o Tite é muito bom no dia a dia. É muito bom. Apesar dele não estar no dia a dia de um clube há muito tempo, né? Porque ele ficou aí 6 anos e meio na seleção brasileira. No dia a dia, eu acho que o Tite tem tudo para voltar a fazer um grande trabalho. Eu sei que vai ter desconfiança pra cima dele. Eu sei que tem muita gente que não gosta dele. Já vou falar sobre a palavra que ele deu de que não trabalharia nesse ano e que mudou de ideia. Isso aí vai pesar contra ele, vai ter gente que vai ficar em cima dele por conta dessa declaração. Mas eu acho o Tite um técnico da prateleira de cima. E vai ser bom pra ele trabalhar no Flamengo. O Flamengo tem uma grande visibilidade e o Flamengo, talvez hoje, pelo tamanho da sua torcida, pelo interesse da imprensa, por tudo que o Flamengo repercute, o Flamengo acaba sendo um clube que cai do céu pro Tite. Porque o Tite imaginava nessa temporada receber convites de times de prateleira de cima da Europa ou de grandes seleções. O Tite realmente se preparou e imaginou que daria um passo importante na sua carreira indo para a Europa. Ele sempre quis isso. Não veio. Não veio. Os convites não vieram. A proposta tentadora não veio. A gente sabe que o Tite teve propostas de algumas seleções mais ou
menos. Teve do futebol do Catar, do futebol dos Estados Unidos, muito longe daquilo que ele imaginava. Então o Flamengo é um posto desejado para um treinador de futebol. Mesmo com essa diretoria aí. O Tite vai ter que ver como é que ele vai circular entre esses caras, porque tem muita casca de banana. Tem muita casca de banana ali no Flamengo, a gente sabe disso. Mas eu tenho a sensação de que o Tite vai fazer um grande trabalho, que ele vai ter à disposição grandes jogadores. Se serão os mesmos ou outros, ele que vai, pelo jeito, ajudar a decidir, né? É uma das razões para ele ter mudado de ideia e ter se colocado à disposição para assumir o Flamengo ainda em 2023. Acho que foi só uma coincidência, né? Prefiro acreditar que foi só uma coincidência o fato dele ter apenas vai iniciar o seu trabalho só depois do jogo contra o Corinthians. Prefiro não acreditar nas informações que circulam de que ele fez tudo de caso pensado e que ele não queria ir na Neoquímica Arena, porque ele é um técnico, sabe? Técnico rodado, um técnico experiente. E não teria problema nenhum ir lá na Neoquímica Arena, porque se não foi agora, vai ter que ir ano que vem. E diferente do que muitos corintianos acreditam, o Tite, pelo que eu saiba, não deve nada ao Corinthians. Ah, mas o Corinthians foi quem fez o Tite, seu técnico, ele é... Ô, gente, vamos cair na real. O futebol é um ambiente que, pelo menos teoricamente, é profissional. O Tite não deve nada, pelo que eu saiba, ao Corinthians, a não ser que alguém me apareça aí dizendo que tem uma nota promissória, alguma coisa. O Tite não deve nada ao Corinthians e o Corinthians não deve nada ao Tite. Ah, mas ele não quis dirigir o Corinthians. Problema dele. Qual a razão, cara, de, sabe? Ele tem o direito de trabalhar em qualquer clube que ele queira. Ele não nasceu grudado com o Corinthians e nem se grudou ao Corinthians durante a sua carreira. Ele tem uma história no Corinthians que não vai ser apagada e agora ele quer desenhar uma nova história no Flamengo e poderia ser em qualquer outro clube. Qualquer outro clube. Com relação à mudança de ideia dele, eu já falei aqui algumas vezes e acho assim, o Tite pode ser criticado por várias questões, eu critico o Tite por várias razões e acho que ele exagerou, sim, da maneira como ele falou, porque ele, sabe, ele bateu no peito de uma forma muito... Pode me chamar de mentiroso, pode... E agora ele vai pagar pelo que ele falou. Mas não tem problema nenhum, cara, você mudar de ideia. Problema nenhum. Ele não tem contrato com ninguém. Ele não sei se conversou ou não, tendo treinador lá, porque ele sempre falou que não conversa com clubes que têm treinador, eu não sei, aí é da consciência dele, sabe? Cada um é cada um. Eu acho que não tem problema nenhum você conversar sobre o seu futuro profissional, sobre o futuro profissional de um clube, mas, enfim. Ele tem todo o direito de assumir qualquer clube que ele desejasse. Ah, mas ele falou que ele não trabalharia no Brasil em 2023. Pô, velho, sério mesmo que você nunca falou que ia começar um regime no ano novo? Que você ia parar de beber segunda-feira? O cara mudou de ideia, pô. Qual é o problema? E não é que ele mudou de ideia no dia seguinte, né, Vitor Pereira? Porque estão querendo colocar o Tite no mesmo balaio que o Vitor Pereira, vocês me desculpem, cara. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Vitor Pereira foi incapaz de bater no peito e assumir. Falar, olha, eu mudei de ideia, eu, sei lá, minha sogra melhorou, piorou, tô indo pro Flamengo. Não, o Vitor Pereira foi uma história bem diferente, que envolve, inclusive, caráter. Mas o Tite falar que não vai trabalhar o ano de 2023 e em outubro mudar de ideia porque o time que ele vai assumir em 2024 ainda não tá na Libertadores? Qual é o problema, cara? Qual é o problema? Ah, mas não foi legal a maneira como ele falou, que podia chamar... Eu também acho que ele exagerou. Ainda mais um macaco velho de futebol, um cara experiente, rodado. Ele sabe que no futebol, sabe, as coisas mudam, o ser humano muda também.
E não tem problema nenhum, cara. Eu imagino que ele vai chegar na entrevista, diferente do Vitor Pereira que pediu pra não perguntarem, que proibiu perguntas relacionadas ao estado de saúde da sogra. Eu tenho a impressão que ele vai chegar, vai falar por que ele mudou de ideia e um abraço. E um abraço. Vai tocar a vida dele. Boa sorte pra ele. É um grande trabalho, é um grande posto e deve ser um grande orgulho dirigir o Flamengo. Acho que vai ser uma das grandes histórias que nós vamos ter no futebol ainda agora em 2023, essa reta final de campeonato. E com certeza em 2024, eu não gostei do trabalho do Tite na seleção brasileira, já falei 200 vezes, mas acho que o Flamengo fez uma grande contratação e o Tite, em vista do que tinha para ele, não rolou Europa, também fez uma grande escolha.